Eu comecei a ver as coisas que o PT fazia, e o Lula em especial, Ó, que eu nunca caí nessa história dele. Ele, para mim, parece um vigarista. Parece não, ele mostra, tem vídeos das coisas que ele fala, a maneira como ele gesticula e faz de bravo, de revoltado. e o tempo vai passando, parece que cada dia que passa ele tá pior. Tá falando gritado, não conversa mais com ninguém, só grita, só polêmica, corrupção. O que anda em Ó, volta Né? dele. O E Roger, eu nos digo, últimos anos, é, instalou-se uma discussão muito grande no Brasil por causa do posicionamento político de artistas. Artistas começaram a se posicionar de uma forma ou de outra forma, e casal, a também turma aí, ó, passou-se a a turma cobrar do de L. artistas e até de jogadores de futebol, né, aham, que se posicionassem ou que deveriam se posicionar politicamente, né? Mas a turma que posiciona normalmente, a turma do Rouanet, a turma que ganha algum tipo de aproveito em cima. Nunca é um cara que nunca ganhou nada. É sempre aquele que tá até aqui, ó, de dinheiro público. Sempre. isso. Você passou a se posicionar politicamente também, você nunca Sim, levou desaforo para é casa. Porém, verdade. contra, né? Quando você Contra falava alguma o coisa L. ou você era confrontado com alguma coisa, você sempre respondeu. Né? Aham, Você sempre se é, posicionou. isso. Você já foi de esquerda? Claro que não. Olha, não, entendeu? Porque, assim, eu não sabia o que era esquerda e direita. Eu cheguei a Hum, perguntar para o meu irmão, que estudou na USP, o hum. que é isso, esquerda e direita? Isso 70 em alguma coisa tal. Ele falou, se você é a favor da ditadura, né, militar, você é de direita, se não você é de esquerda. Ah, ok, então sou de esquerda e tal. Mas aconteceu comigo uma coisa muito pontual, vamos dizer assim, né? Porque eu morei nos Estados Unidos em 79 e 80 e vi lá um mundo que eu não conhecia no Brasil. Um mundo de as pessoas todas se dando bem. Eu era lá o estrangeiro, o Normalmente, as pessoas que saem do país, do Brasil, vai para outro país, normalmente, na maioria das vezes, a pessoa se dá bem. A pessoa se dá bem. Ela sai do CLT, sai daquele monte de programa que o governo tem social lá para poder trabalhar. 80% das pessoas que saem do Brasil, especialmente, e vai para um país que é mais desenvolvido, se dá bem. O outro país entrega para a pessoa aquilo que o Brasil não entrega. E eu sou exemplo disso. pobre, porque lá só tinha subemprego, emprego de entregar pizza, de lavar chão, de limpar Que não deixa de ser digno, né? a casa, diarista, essas coisas assim. E eu era classe média, na boa. Todo mundo ganha dinheiro e uma Aí, ó. honestidade do Aí, cara ó. largar. Aliás, hoje em dia, lá em São Francisco, onde eu morei, estava uma desgraça por causa de uma administração esquerdista, né? Olha O aí pra você cara ver. pode roubar até É sempre a esquerda. Pode ser no país que for. A esquerda, ela tem o dom de destruir, cara. É inacreditável. US$ 950, meu. Mas enfim, o cara largava a chave no contato. Eu fui no banco abrir uma conta. Como é que você chama? Onde é que você mora? Ok, toma, tá aberta. Não precisa levar uma penca de documentos. Então, votação. O cara vai tirar uma linha de ônibus do lugar, tem votação. Eu falei, nossa, que coisa linda isso aqui, É bem mais né? Mas organizado, eu né? não me adaptei. Morar lá, a minha ideia era ir morar lá e ficar lá. Mas não me adaptei. Então eu voltei pensando, bom, eu gostaria que aqui fosse mais assim, dessa forma e tal. Não tinha Twitter Foi aí que ele descobriu a diferença da esquerda para a direita. Foi aí que ele descobriu. ainda, né? Quando eu comecei Uhum. a banda, etc. E sempre foi um hábito do brasileiro meter o pau no governo. Pelo menos a gente, né, se diverte pelo menos metendo o pau no governo. Aham. E nos anos 70 era muito fácil, porque tínhamos um inimigo comum, vamos dizer assim, né? Então todo mundo fazia esse papel de chegar na TV, porque os políticos, porque não sei o quê, era muito fácil, né? Ser cedo contra. Daí, certo dia, eu tô lá descendo o pau no governo no Twitter. O governo, por acaso, era o do Lula.
e recebi um ataque coordenado, sabe, do que eles chamavam de MAVES na época, que era a militância. É a turma do cancelamento. É a turma que só quer saber de cancelar os outros. Em ambiente virtual. E eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Né, meu? Não posso criticar, né? E daí, dentro do Twitter mesmo, pessoas que já sabiam como é que era, começaram a me falar de espiral de silêncio, o italiano Gramsci, e, né, e o que é isso, o que é aquilo, como é que funciona, e eu comecei a estudar isso, e comecei a ver realmente o que estavam fazendo comigo, sabe? E é gente que ou me critica sabendo o que está fazendo, isso tudo fui aprendendo, né? Sabendo o que está fazendo, ou porque considera que eu sou uma ameaça à ideologia deles e tal. E eu... É tudo uma ideologia de merda, né, velho? Petista só tem ideologia de merda, cara. É só coisa ruim tá lá no meio dos caras. Nunca tem uma coisa que é boa, nunca tem. Enquanto ler e estudar, vi que realmente o socialismo não funciona e eu sou contra o socialismo completamente. Claro, E o comunismo e o PT... isso nunca funcionou em lugar nenhum. Vai funcionar aqui. E já tá ainda. O Brasil tá virando um país comunista e socialista. Presta atenção. Estuda um pouquinho, vocês vão saber o que eu tô falando. Principalmente desse ataque todo, eu comecei a ver as coisas que o PT fazia, e o Lula em especial. Ó, Que eu nunca caí nessa história dele. Ele, para mim, parece um vigarista. Parece não, ele mostra, tem vídeos das coisas que ele fala, a maneira como ele gesticula e faz de bravo, de revoltado. e o tempo vai passando, parece que cada dia que passa ele tá pior. Tá falando gritado, não conversa mais com ninguém, só grita, só polêmica, corrupção. É aquilo que a gente já sabe. É a foto a homem. E depois faz o contrário do que ele fala que vai fazer e tal. Enfim, eu Ele é mentiroso, né? Ele é mentiroso. não gosto disso. E daí, eu tenho todo o direito de não gostar disso. Mas, ainda nesse ataque, os petistas, que são muito espertos, são muito coordenados, uma coisa que a direita não era aqui, É, eu nem exatamente. me considero tanto de direita, já fiz aquele teste que é um quadrado assim, eu costumo ficar ali pelo meio. Mas, enfim, daí então eles falam, a ideia é eles criaram esse termo bolsonarista para também nos equipararmos aos petistas, embora hoje em dia existam realmente bolsonaristas fanáticos e tal, porque é melhor. Uma coisa que eu tenho notado da galera que é o seguinte, que quando você abre uma crítica contra o governo, que seja de esquerda, automaticamente as pessoas já te titulam como bolsonaristas. Como se todo mundo que não está de acordo, como se gostasse, entendeu, do governo Bolsonaro e tudo mais. Tem pessoas que defendem, eu acho que foi muito melhor do que o governo Lula e todos os outros aí que passou, na minha opinião, graças a Deus, na pandemia a gente teve o Bolsonaro lá, porque se fosse o Lula a gente tava ferrado para sempre, já tava ferrado por muito mais tempo. Muito mais que isso, a roubalheira ia ser muito maior. Mas eles têm costume de tutelar as pessoas que criticam o governo de bolsonarista. Eu não consigo entender isso. Melhor falar, o cara é um bolsonarista, Aí, ó. do que falar, o cara é um antipetista, Tá vendo? que é, na verdade, o que eu sou. Tá vendo? Entende? E Acabei de falar. eles têm essa falácia do espantalho de falar, bom, o Bolsonaro é fascista, nazista, homofóbico, racista, É caramba tudo e tal. isso. E Tudo se isso. você é bolsonarista, isso já é uma falácia, porque ele não é. Isso é uma falácia do espantalho. E Exato. se você é bolsonarista, você é igual a ele. Isso é outra falácia. Exato. Porque não. Então, Antes dele ser eleito, eu cheguei a falar. Até o Bolsonaro brincou comigo depois, tal, daquele jeitão tiozão dele. Eu falei, eu não estou procurando alguém para casar, estou procurando alguém para governar o país, né? E não
o comunismo, o que está escrito no socialismo, na própria estatuto do PT, que era o que eles queriam implantar, não deu certo em lugar nenhum. Claro Eles que vêm sempre com não. essa resposta, porque não Nunca. foi implantado. Nunca deu certo em lugar nenhum. Coreia do Norte não deu certo, Cuba não deu certo, Nicarágua não deu certo, Venezuela não deu certo. Não dá. Comunismo e socialismo é a desgraça do país. Direito e tal. Uhum. Mas, enfim, então, eu estou escolhendo alguém, não acho que ninguém vá consertar o Brasil sozinho. Eu sempre achei que é uma coisa que o povo deveria fazer, mas que o povo, por enquanto, não tem condições. Como o Pelé disse, como eu disse na música lá, a gente não sabemos escolher presidente, que foi uma coisa, né, meio ligada por causa da frase que o Pelé disse, que também não foi bem essa. Mas, enfim. Então, o que eu estou dizendo é que eles isso tudo, esse negócio de construir narrativa, de ofender qualquer um que seja anti-PT e tal, isso mostra, inclusive, o tipo de gente que eles são. Sabe? A Exatamente, canalice desse exatamente, comportamento, exatamente. que é onde a direita costuma se dar mal, porque... Mas eu acho que é mais por questão de falta de argumento mesmo. Eu acho eles bem rasos. Tenho acompanhado uns canais aí da esquerda, o pessoal até fazendo react também. Eu costumo falar em cima daquilo que a pessoa está falando, igual o Roger está falando aqui, eu estou comentando em cima. Mas assim, os caras estão falando de pessoas que são 1 bilhão de vezes mais instruídos do que eles, às vezes, tá ligado? E tá falando besteira. Muita besteira. Entendeu? Isso que é A complicado. direita tem escrúpulos. Né? Não vou fazer isso não está certo. Tal. Agora estão começando a fazer. Mas acontece que toda essa divisão que você está dizendo começou, foi a esquerda que começou. Nos anos 80 não tinha isso. Embora tivesse acabado a ditadura, a gente era todo mundo, oba, legal, acabou, era um ambiente de alegria, de esperança no futuro. Todo mundo estava achando que, oba, agora nós vamos crescer. Surfar, né? Surfar, né? Voo de galinha. Eu vivo dizendo É que voo a de gente galinha. vive de voo de galinha. Voo de galinha. Tem um governo que sobe, aí... Pois é. Aí vem um outro governo que nem sobe. Aí vem um outro governo que, quando você espera que um vai dar certo, o outro vai destrói o que o outro fez. Agora, você falou de escrúpulos. Hoje tem os... Tramontina, ele fica falando isso aí, mas ele é um cara o qual apoia o PT, viu? Esse aí é petista, até a sombra dele. Surgimento, você é um cara que é politizado, você acompanha o noticiário, os acontecimentos. Hoje tem um cara que revirou aí de ponta cabeça a direita, que é o Marçal, né? E aí, que avaliação você, como artista que acompanha os acontecimentos? Primeiro, eu queria que você falasse sobre essa questão do escrúpulo. Você acha que o Marçal tem escrúpulo? Não. E eu desde o começo também falei, Marçal é também um vigarista, eu já tinha dado provas disso. Eu não posso afirmar que ele seja um vigarista, mas parece ser também, né? O próprio negócio de coach e tal já me parece vigarice, mas... O Marçal é um vendedor de curso, né? Ele fala que consegue fazer com que as pessoas se enriqueçam através do estudo, tudo mais, das palestras que ele faz, que se você não for lá, você nunca vai conseguir, e se não for do jeito dele. Muitas coisas que ele fala eu concordo, mas muitas coisas também que ele fala eu não concordo. Agora, o que eu cheguei a postar isso, que o Marçal era o seguinte, bom, dane-se, eu vou postar no Marçal porque eu não, sabe, eu quero mais ver o circo pegar fogo, porque o pessoal não está satisfeito. É protesto, e né? acontece isso É protesto desde, que chama isso. né? Mas por Botaram protesto. no Cacareco, acho que você se lembra disso, Sim, né? Cacareca no rinoceronte. No rinoceronte do zoológico. No zoológico. Botaram no Macaco Tião. No Macaco Tião. Rio de Janeiro foi Macaco Rio de Tião. Janeiro, eu cheguei a fazer campanha lá junto com o Cacete Planeta. O Cacareco foi aqui em São Paulo. Né? O Macaco Tião foi no Rio de Janeiro. Chegamos a essa época de que, olha,
pelo menos esse cara tá aí arrebentando, falando mal de todo mundo, sabe? O negócio é que o Marçal tem oratória muito boa, né? E ele tem argumentação, ele é um cara inteligente, ele não é um cara burro e outra. Ele é honesto, né? Só de não ter tirado nada de ninguém, ele já tá em cima de muita gente, entendeu? E outra, eu acho assim, o cara que já criou igual o Marçal fez, seja bom ou seja ruim, eu não vejo nada de errado. Você querer vender o seu curso. Ou seja, pra mim, ele é um cara que é honesto, vamos dizer assim. Então, é muito melhor um Marçal que administra e sabe fazer, criar riquezas, do que um cara que não sabe nada. Entendeu? O Lula, por exemplo, além do Lula estar velho, ele só sabe mentir e enganar as pessoas. Ainda tem gente que cai nessa narrativa. Isso que é complicado. Tá botando fogo no parquinho. Então muita gente foi nisso, mas eu não considero nem que ele seja. Essa história também de direita começou, tem gente que fala, não, para ser de direita você tem que ser católico, cristão, você tem que... Eu acho que não tem nada disso, cara. Eu acho que não tem, acho que é mais aquilo que se acredita dentro da política mesmo. Se você acha que a forma que a direita toma as rédeas da política é uma coisa bacana, você vai para a direita. Se você acha que a esquerda toma as rédeas de uma forma mais melhor para si e para os demais do país, você vai para a esquerda. Agora, você não tem necessidade de ser católico, de ser evangélico, ou de você ser de umbanda para ser petista. Eu acho que não tem muito disso, não. E que você tem que ser trans para ser do lado de esquerda. Essa separação do que você tem que ser, o que não tem que ser, para você acreditar num partido ou do lado político, eu não acredito nisso, não. E ser contra aborto. Tem um pacote que às vezes a pessoa não se encaixa ali. Eu próprio, entende? Então, e isso é muito dessa narrativa também que a esquerda sabe fazer, a esquerda é organizada e começa a criar esses pacotes assim para perder força mesmo, para dividir, né? É um negócio como o politicamente correto, por exemplo, que uma das coisas que eu acabei aprendendo, que foi feita lá na escola de Frankfurt, que era falar, não, o cara é preto. Não pode falar preto, ele é afrodescendente. Ele é gordo. Não, ele tem uma figura alternativa. E daí você não pode mais falar nada. É uma chatice mesmo. Vai dividindo é uma chatice, grupos, cara. Porque também, né, quando a teoria do socialismo foi criada, era patrão contra empregado. Isso aí é coisa de petista mesmo. Achar bom aquilo, começou a ganhar dinheiro e não tinha mais a luta patrão contra empregado. Então vamos fazer a luta gay contra hétero, de preto contra branco, de mulher contra homem, de gordo contra magro. E assim por diante. Exato. E o povo tá com saco cheio disso. Agora, você, por exemplo, se posicionou como um cara conservador e tal, mas em determinados assuntos, você teve um outro tipo de atitude. Por exemplo, você foi favorável à vacina. Sim, Aí agora ele já quer falar da vacina, tá vendo como o Tramonte, né? Ele já jogou para o outro lado, o qual é o calcanhar de Aquiles da direita, que é a questão da vacina, que as pessoas não entendem, que antes da Anvisa aprovar não podia comprar. Você entendeu? É difícil, cara. Você tomou as vacinas necessárias? Sim, todas as vacinas. Sou a favor da ciência. Você não é negacionista. Não sou negacionista, claro que não. Tá vendo? A questão não é essa, cara. A questão não é essa. Eu também tomei essas porra dessas vacinas e eu arrependi amargamente de ter tomado esse trem, cara. E não só eu, como um bilhão de pessoas no mundo aí deve ter arrependido de ter tomado essa porra, cara. Não é questão de ser negacionista, não, cara. É só questão de se você quer tomar, você toma. Se você não quiser tomar, você não toma, porra. Pronto. Eu digo, naquele teste que eu não me lembro como chama, de posicionamento, eu fico mais ou menos ali no meio e tal. Tem uma série de coisas que eu votei no Covas. É o seguinte, a vacina, ela salva a vida. Porém, quando você cria uma vacina, ela tem tipo uns 10 anos de estudo. Você colocar uma vacina no mercado e falar que ela vai ser 100% eficaz. Essas vacinas, as quais foram aplicadas nas pessoas, elas não demorou nem um ano. Elas foram feitas depois de um ano e meio no máximo, já estava aplicando nas pessoas. Um monte de pessoa foi dessa para melhor. Um monte de pessoas.
Quando você toma aquilo lá, parece que você vai dessa pra melhor mesmo. Você fica debaixo da cama achando que vai, ó, pra terra do pé junto, cara. É cabuloso demais. Deus me livre agora. Eu arrependi amargamente. Né? É, enfim, mas hoje em dia, por exemplo, Roger. digamos, Lula e essa caneca, eu voto nessa caneca. Exatamente, claro, Porque lógico. O cara eu só mente, pô. odeio aqui Olha o lá. negócio. Odeio o que ele representa, o que ele é, tudo. A ideologia, o pessoal que anda em volta dele. E eu acho que o povo chegou meio nesse termo. Você vê, as eleições foram muito mais para centro e direita do que esquerda. Falar é fácil, né? Os caras ficaram 20 anos no governo, vamos acabar com a E fome, até vamos... agora, nada, Não é nada. assim. Em 2007, eu tenho um vídeo que depois eu vou postar, vocês vão ver. Em 2007, se vocês for procurar o governo Lula em 2007, é o retrato do governo de 2022 para cá. É a mesma coisa. Corrupção, STF envolvido, os bancários tudo envolvido, um monte de empresário envolvido. É a mesma coisa. Protesto lá em frente à Praça 3 Poderes. É escrito. 2017 com 2022, o governo é a mesma coisa. Inacreditável. Eu não acredito nisso. E eu vivi num lugar onde era diferente e onde todo mundo tinha uma vida boa. A gente não tem muito o conceito de nação, de povo. A gente, sabe, nós como povo, aqui o nosso conceito é muito ainda da época do rei, é ser amigo do rei, né? Exatamente. Tem que ser amigo do rei para você ter Se alguma não for coisa. amigo do rei, Olha então você lá. quer lá uma boquinha, todo mundo quer acampar no barranco ali, né? Ficar na sombrinha e tal. Não tem brasileiro contra brasileiro, não. É uma Farinha vergonha isso. pouca, né? Não é que é pirão, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Não é farinha pouca, né? Vamos dividir o pirão, não é não. Não é, não. É a divisão do pica-pau. É um pra mim, um pra você, dois pra mim, um pra você. É sempre assim. Obrigado por assistir. Foi muito bom te ter. Tamo junto, galera. É nóis.